Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Este é mais um programa Paz e Bem. Este programa Paz e Bem está sendo gravado uma semana, pouco menos de uma semana antes do Grito dos Excluídos, do 7 de setembro. Ele está indo ao ar originalmente, ou está sendo lançado no dia 1º de setembro. Mas o objetivo é exatamente refletir sobre o que será esse Grito dos Excluídos, que acontece desde 1995, todos os anos, à margem da celebração oficial do 7 de setembro, dos desfiles militares, dos poderosos se colocando diante das tropas. Os pobres, as últimas, manifestam-se no Grito dos Excluídos, desde 1995. Não é pouca coisa. Então, hoje está indo ao ar, 1º de setembro, este programa. Você pode ver a qualquer momento, então eu te digo bom dia, boa tarde, boa noite, no momento que você nos alcançar. E a ideia o que nós queremos fazer hoje com vocês, é refletir sobre este Grito dos Excluídos, sobre o significado do 7 de setembro a partir do olhar dos excluídos do Brasil. Ninguém melhor para dialogar, para refletir sobre isso do que nosso monge Marcelo Barros. Chega mais, muito bem-vindo, que bom estar com você de novo, Marcelo. Abraço a você, a todos e todas que nos acompanham nessa roda de conversa. Legal, obrigado. Opa, deixa eu fechar aqui o microfone. Obrigado por mais. Estamos com um probleminha de eco aqui. Vamos trabalhar abrindo e fechando microfones. Então, Marcelo, você acompanha a trajetória dos Gritos dos Excluídos desde o seu surgimento em 95, numa iniciativa das pastorais sociais ligadas à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mas que sempre rapidamente se tornou uma iniciativa ecumênica, com a participação de outras igrejas cristãs, como o CONIC. Hoje, inclusive, para além das igrejas cristãs, também outras caminhadas de espiritualidade participam. O lema este ano é Vida em Primeiro Lugar. E aí, o slogan é Vida em Primeiro Lugar, e vem sempre uma pergunta: você tem fome e sede de quê? Interessante que é o eco de uma música muito relevante na tradição da música popular brasileira. O que há especificamente neste Grito dos Excluídos de 2023, o que há de particular, o que há de que você gostaria de destacar desse 29º Grito dos Excluídos? Mauro, que o Grito dos Excluídos, nesse 29º, ele tem uma nova maturidade. Ele se torna um processo. Ele começou como sendo um evento. Então, era uma coisa no dia 7 de setembro. Manifestações, grito, ir para a rua, faixas e palavras. Mas depois ele se tornou um processo educativo. Desde março, fevereiro, desde o começo do ano, há grupos que preparam, se reúnem, discutem, finais de semana inteiros de discussão e de reunião, de modo que essa pergunta, você tem fome e sede de quê? Ela está sendo jogada agora, ela está sendo o lema deste Grito dos Excluídos, que mantém todo ano esse grande tema, a vida em primeiro lugar. E aí é muito importante para nós, porque é mesmo uma palavra de espiritualidade. A espiritualidade é a vida em primeiro lugar. A vida no seu sentido pleno, né? Então, e você tem fome e sede de quê? Busca o que é que nós desejamos, né? O que é que nós ansiamos, qual é o Brasil que nós queremos construir. Então, está muito ligado à Semana Social Brasileira. A campanha da fraternidade, que foi sobre a fome, mas também a Semana Social Brasileira, que é esse mutirão, né, de consciência social
necessária. Você sabe que nesses dias houve uma palavra do presidente Lula dizendo como os movimentos sociais estão se mexendo pouco, não estão suficientemente atuando, né? O próprio governo precisa de que os movimentos sociais repercutam na sociedade, gritem. Esse grito dos excluídos, ele é a partir dos excluídos, mas ele não é somente dos excluídos no sentido econômico, social e político. De certa forma, todos nós, a imensa maioria de mais de 90% dos brasileiros, podemos nos considerar uma massa de excluídos. Por quê? Porque a desigualdade social faz com que menos de 10% tenham direito a quase metade da renda de todos os brasileiros. E a nossa economia, ela ainda é prevista e preparada para excluir. Falou-se em reforma tributária, mas a reforma tributária não é justa. Não faz com que os ricos paguem tributos proporcionais ao que eles possuem e ao que eles ganham. Então, significa os pobres sempre são desfavorecidos. Então, nesse sentido, atualmente, o grande embate desse grito dos excluídos é torná-lo não um momento, um evento, mas um processo social de participação na sociedade. Essa ideia dessa pergunta, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? É uma pergunta ancestral, né? A gente vai encontrar esta pergunta, não necessariamente formulada dessa maneira, mas desde a Bíblia, esta questão de qual é a fome, qual é a sede. Aqui no Brasil, isto se popularizou, e é muito curioso que a gente tenha esta pergunta lançada, se popularizou numa obra-prima do rock brasileiro, dos Titãs, 1987. Vocês se lembram? Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? E os próprios Titãs respondiam: a gente não quer só comida. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente quer muito mais. A gente não quer só comer. É linda a poesia deles, né? A gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Linda, né? Essa pergunta de hoje. Linda. Né? Desculpa, fala, Marcelo. Não, eu atrapalhei você, mas é muito bonito. Muito bonito. Nessa jornada, são quase 30 anos, né? É o 29º Grito dos Excluídos. O que dá para dizer? O que a gente conquistou com essa sequência de gritos, né? Tem alguma conquista concreta? Tem alguma fome aplacada? Uma sede amainada, concretamente, nesses quase 30 anos, 29 anos de Gritos dos Excluídos? Não dá para a gente quantificar, quer dizer, poder dizer assim, está aqui como estatística, né? Mas seguramente que a movimentação, o fato de que o povo toma a rua, de que há uma coisa que já é programada, quer dizer, todo dia 7 de setembro, quando eu era criança, se fosse para a rua era para ver o exército passando, para ver carros de armas, para ver armamentos militares, autoridades, discursos oficiais, e o povo ali nas calçadas como assistente. E aí a grande novidade do grito é que agora o povo é protagonista. O povo descobre que a independência é incompleta, de que a gente sempre tem que completar, sempre tem que lutar para ser verdadeiramente livre e independente, de que não há essa divisão entre Estado e povo. Se o povo não tiver vida, não tiver saúde, não tiver educação, não tiver
todas essas fomes fundamentais da vida resolvidas, não pode dizer que o país é independente. Ele será sempre dependente. Não há democracia política se não houver democracia econômica baseada na justiça socioeconômica ambiental. Então, nesse sentido, eu acredito que só isso já foi uma conquista muito importante. Agora, além disso, você não imagina a quantidade de entidades fundadas em mais de 300 cidades do Brasil a partir do Grito dos Excluídos. Porque para o pessoal fazer as comissões locais, então isso de certa forma, aproximou movimentos rurais dos movimentos das cidades, trabalhadores de várias áreas, porque o grande desafio, Mauro, é que cada um tem, digamos, luta por uma fome. Então, os lavradores que lutam por reforma agrária não se mobilizam tanto por educação. E o Grito dos Excluídos ajuda nisso. Ajuda que eles entendam que todas as lutas são lutas de todos. Todas as lutas são lutas de todos. E todos devem assumir e devem lutar por uma causa que é coletiva e mais coletiva do que simplesmente da minha organização ou da minha categoria. Então, isso foi um ganho muito grande. Quer dizer, coisas que a gente tentava naquilo que se chama de união sindical, aquilo que se chama de união dos trabalhadores, o Grito dos Excluídos conseguiu, a partir dos excluídos e excluídas. Conseguiu em parte, mas conseguiu. Que legal. Agora, pronto, já fechei. A coisa, Mauro, desses 30 anos é que vários países da América Latina resolveram fazer como o Brasil. Não fazem na mesma data, porque no Brasil, 7 de setembro é feriado, é o Dia da Pátria. E em outros países são outros dias. Mas então eles se juntam no dia 12 de outubro, que lembra a colonização, a conquista. Né? E em alguns deles era um dia feriado, porque era chamado Dia da Raça. E aí, vários países da América Latina, mas muito, a maioria, estão celebrando o Grito Internacional dos Excluídos no dia 12 de outubro. Pronto. Marcelo, uma questão para o Grito dos Excluídos deste ano. Né? Quais são as dificuldades, quais são as interrogações? Lembrando que este Grito dos Excluídos, depois de uma boa temporada, desde o golpe de Estado contra Dilma em 2016, é um Grito dos Excluídos que volta a acontecer com o governo do PT, o terceiro governo do presidente Lula. Eu fico assim interrogado, porque o formato do 7 de setembro do governo não difere do formato dos governos Bolsonaro. Vai ter desfile militar, o Lula vai estar lá no desfile militar, ou aqui em Brasília. A gente vive um governo num momento que nos instiga, né? Um governo, o presidente Lula pela terceira vez no poder, mas ao mesmo tempo tem um Arthur Lira funcionando quase que como um primeiro-ministro, enfim, que novas interrogações, né? Cada ano é uma interrogação diferente. Esse Grito dos Excluídos traz desafio. Mauro, o Grito dos Excluídos é um ato social, é mais social do que político. Ele mais diz da sociedade civil e está menos assim incluído no calendário político. Entretanto, acho que o momento político pede de nós, como desafio, que o Grito dos Excluídos se pronuncie sobre o marco temporal contra esse ato em que os políticos do Congresso e mesmo alguns do Supremo Tribunal Federal estão tentando tirar o direito dos índios, a terra, a autonomia
das suas culturas e destruir, além da questão mesmo ecológica, que o marco temporal significa servir ao latifúndio, ao agronegócio, a tudo isso que o capitalismo mais depredador de hoje deseja. Então, penso que o desafio é o desafio de tentar esse diálogo sociedade civil e governo. O Grito dos Excluídos foi pensado a partir de uma Semana Social Brasileira como iniciativa de cristãos das pastorais sociais e apoiada pelos bispos do Brasil e pela presidência dos bispos. Hoje, a impressão que eu tenho é que é um desafio retomar essa dimensão. De fato, a Igreja Católica hoje é mais conservadora, é mais alienada do que há quase 30 anos, quando surgiu o grito. Nós não andamos para frente. E apesar de toda a proposta do Papa Francisco, de igreja em saída, sinodalidade, serviço aos pobres, parece que quanto mais ele insiste nisso, mais as estruturas diocesanas e paroquiais de igreja se agarram a um conservadorismo de épocas antigas. Então, isso é um grande desafio, porque a gente poderia dizer, então fiquem para lá e a gente faz sem igreja. Mas não, nós temos fé, nós vemos a espiritualidade e nós queremos, insistimos que a igreja é de todos, é também nossa. Então, nós temos direito. E aí não podemos deixar na mão deles e delas essa bandeira. E, nesse sentido, há uma novidade no Grito dos Excluídos deste ano, que também ocorre com o Grito dos Excluídos, o que nós estamos chamando de mutirão da profecia, que é o grito das igrejas junto aos excluídos, dizendo que a fé cristã é profética, é libertadora, não é uma religião ritual, não é. Então, nós temos que colocar as igrejas dentro do grito dos excluídos. Você traz uma questão interessante. Eu tenho me interrogado muito sobre isso, sabe, Marcelo? Eu faço o meu programa lá matinal, meu, né, que é o programa que eu participo, sou âncora, o Fórum Café, e estou cada dia mais interrogado para uma questão. Para nós, jornalistas, mas acho que isso tem a ver com a interrogação também para as igrejas e para tudo. Que é assim, a gente fica cobrindo, acompanhando, noticiando aquilo que é chamada política institucional. O Lula, o Lira, o Congresso, o Ministério, a política econômica. E a gente simplesmente não faz a menor ideia do que acontece na vida cotidiana do povo. Comecei agora uma série, lá no Fórum Café, com as mães. As mães que tiveram filhos assassinados pelas PMs. Todas elas mães negras periféricas. E tem sido de cortar o pulso, cortar os corações. É realmente... declarações assim, primeiro, como elas foram arrancadas da sua vida cotidiana, numa vida que lhes dava sofrimento, mas muito prazer, né? Criar os filhos, ver os filhos se desenvolvendo, tomar iniciativas, como essa vida acabou para elas, essas mães de filhos assassinados. A vida delas se tornou lutar pela justiça, porque elas não têm, pela memória, mas acabou, não tem mais esse projeto, não tem mais esse plano, não tem mais nada. E segundo, duas delas, a Ruth Fiuza, teve seu filho, o Davi Fiuza, em 2014, sequestrado, torturado e morto pela polícia militar, lá na Bahia, com apenas 16 anos. E hoje, esses dias agora, entrevistei a Cristina, que é mãe, deixa eu pegar o sobrenome, Cristina Quirino, mãe de um menino de 16 anos que foi morto pela PM numa chacina em Paraisópolis. Morreram jovens, a PM disse que eles foram pisoteados
saindo ou fugindo do baile funk onde estavam participando depois da repressão policial, mas, na verdade, já se sabe, foram asfixiados pela quantidade de gás lacrimogêneo. E elas decretam algo assim muito... Acho que tem uma notícia ali, sabe? Ela diz assim: esta democracia de vocês não serve para mim. Achei muito forte. Achei realmente muito forte a declaração. Eu não conheço democracia, diz a Ruth Fiuza, né? E a Cristina diz, esta democracia não serve. Então, às vezes parece que as igrejas, o jornalismo, a política, ela caminha numa esfera institucional que fecha os olhos e o coração para o sofrimento concreto, né, do povo brasileiro. É muito sério, é muito grave. E pensar que o governo da Bahia é um governo que, desde já mais de uma década, eu acho, é do PT, e os governadores mantêm apoio à ação da polícia militar. Agora, você imagine, Mauro, dentro desse contexto, um bispo aceitar ser ordenado e tomar posse de uma diocese escoltado pela mesma polícia militar, que o leva da praça da cidade à sua catedral. E ele vai ladeado de PMs. Então, que imagem isso passa? Que igreja é essa? O que é que isso tem a ver com o projeto que o Papa Francisco está propondo de igreja a serviço dos mais pobres? Então, como não estou falando contra bispo ou contra a igreja, ao contrário, eu estou dizendo é urgente mudar isso, é urgente criar uma nova sensibilidade. E se nós não dissermos isso, quem vai dizer? É isso. Marcelo, bom, o que eu faço para participar do Grito dos Excluídos? Como é que as pessoas podem aderir ao Grito dos Excluídos? O Grito dos Excluídos é um grito que se expressa em gritos, em manifestações, em eventos, em cada cidade. Então, na cidade que você tiver, você pergunta o que é que vai haver e, normalmente, você entrando ou no site do Grito dos Excluídos, coloca lá 29º Grito dos Excluídos em Brasília, em São Paulo, em Recife, Salvador, mas também no interior, no Ceará, em várias cidades. Em Limoeiro do Norte, uma vez eu participei no Ceará. Então, é muito importante perguntar o que é que vai haver, porque aqui no Recife vai ser 9 horas da manhã, num parque central da cidade, o Parque 13 de Maio, uma concentração e de lá uma marcha até a Praça do Carmo. Então, e aí, em meio a essa manifestação e a essa marcha, vai haver muitas coisas, né? Eu penso, Mauro, que você tem uma função muito importante como jornalista, difundir e poder trazer os meios de comunicação. Antigamente, a gente só tinha as grandes televisões, os grandes meios de comunicação, e a comunicação era só de lá para cá. E não podíamos responder a nada. Nós não tínhamos vozes, nós só escutávamos. Agora, com a internet, com um programa como Paz e Bem, com toda essa rede, né, alternativa de comunicação, nós temos sim como ecoar o grito dos excluídos também nas redes sociais. E você faz isso muito bem, parabéns. Nada, Tá, se a gente não fizer alguma coisa, essa é uma questão, né? Se a gente não se soma à profecia, nós nos tornamos cúmplices daqueles que querem calar a profecia. E aí eu quero encerrar com essa pergunta para você. Para além do grito dos excluídos, você fala em um mutirão da profecia, né? Então, você está falando de um cotidiano profético, né? O que é para você, qual o sentido para você de
de uma profecia no cotidiano das igrejas e da vida das pessoas? Eu penso que muitas vezes nós lamentamos o que está acontecendo nas igrejas em termos de alienação, de uma religião ritualista do tempo da minha avó, mas nós não protestamos, nós não clareamos. E a profecia é isso, não é a heresia, que é simplesmente se separar e dizer, deixa para lá. Não, a profecia é eu não deixo para lá, mas também não fico quieto. Então, o não ficar quieto e não deixar para lá não é brigar, não é entrar em conflito, mas é contestar, é ser capaz de fazer o que eu acabei de fazer aqui agora, ao dizer se um bispo aceita ser escoltado pela PM que mata adolescentes e jovens nas periferias, de certa forma ele está legitimando essa ação. E é preciso que ele tome essa distância. Então, nesse sentido, lembrar que pessoas como Pedro Casaldáliga, que tiveram sua vida ameaçada anos, Dom Helder Câmara, que teve sua casa metralhada várias vezes, nunca aceitou quando disseram vamos colocar guardas para cuidar de vocês. E não aceitaram por quê? Não porque não quisessem segurança, mas porque disseram por que a segurança para mim e o povo não tem segurança. Então, eu aceito quando todo o povo tiver. Então, nesse sentido, é muito importante dizer, protestar. Quer dizer, um padre que disse outro dia, num programa aqui de vídeo, né, que na paróquia vizinha dele, o pároco tinha decidido que mulher não pode subir no presbitério, não pode segurar a patena para dar a comunhão porque é mulher. Então, aí lamentou, disse que coisa triste, que pena. E eu disse, basta dizer isso, que pena e que coisa triste? Ou deve dizer ao padre, colocar uma faixa, entrar na igreja, o padre é contra o Papa João Francisco? Porque o Papa Francisco coloca a mulher no Vaticano, dá cargos de primeira instância em tudo que é coisa da igreja. Na missa do Papa, as mulheres entram no presbitério, leem leituras bíblicas e tudo. E por que não podem ir nas paróquias? Então, se o padre faz isso, você está sendo contra a linha do Papa Francisco. Então, assuma. Ele não assume. Então, acho que a profecia de todo dia é essa: é ser chato, é aceitar que o profeta incomoda, né? Tá uma música da Cecília Vaz que diz: nós viemos para incomodar. A comunhão nos obriga a ser incômodos. Eu não gosto de ser incômodos, mas não tem outro jeito. Então, essa é a profecia do cotidiano, é o grito dos excluídos em cada dia do ano, Mauro. Um grande abraço a você, Deus abençoe, continue sendo esse profeta que você é, e vamos continuar juntos. Amém, axé, Marcelo Barros, sejamos incômodos, incômodas, chatos, chatas, né? Não é isso que importa. É isso que importa é manter a chama acesa, e nos inspirarmos em... Marcelo Barros, você é uma profecia que anda impressionante há anos, quantos anos nessa caminhada, nessa jornada, né? Já que estamos falando de músicas hoje, né? Lembrando o Cazuza, né? É o Cazuza? Acho que é o Cazuza. O nosso dever é recusar o poder, né? Quanto você não recusou o poder na sua vida, né? E é admirável quem consegue fazer essa escolha e repetir repetidas vezes essa escolha. Marcelo Barros, caminharemos com você no Grito dos Excluídos e sempre. Um grande abraço, gente querida, paz e bem, paz e bem.